Que alegria que nós podemos nos encontrar de novo este sábado. Num momento de desânimo, de cansaço, de decepção, a gente às vezes fala coisas que não querem falar, mas se fala assim mesmo. E a gente não está, assim, entendendo o alcance destas palavras. Porque a palavra, ela traz vida ou morte. Foi como Elias, o grande profeta. Elias, ele tinha uma vida cheia de poder, servindo ao Senhor vivo, feito milagres. Deus tinha usado ele para enfrentar reis, os mortos. Ele tinha levantado, desafiado o fome e o sede. Elias era um homem de Deus. Mas, diz a palavra, ele era um homem igual a nós. É muito interessante isto. E nós queremos ver o momento de vida de Elias, que nós todos conhecemos. Fala em 1 Reis 19:4, ele clama, ele disse: eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Ele está dizendo, toda a minha geração, os meus pais, todos, nós fomos fracassados. É muito forte, mas ele falou. Então, meus irmãos, para entender bem um pouquinho por que ele falou isto, nós temos de ver a história. Ele tinha feito uma grande obra para o Senhor. O povo de Israel que estava servindo os outros deuses, que estava mancando nos dois lados, um lado para Deus, outro lado para Baal, que estava fazendo sacrifícios para Baal, o rei que estava servindo também esses deuses falsos, a rainha que estava construindo templos para o deus falso chamado Baal. Elias tinha eles desafiado. Primeiro ele desafiou o rei, ele disse, não vai chover mais durante 3 anos, senão por minha palavra. E 3 anos não choveu, a fome chegou e as pessoas passaram muitas dificuldades. Depois de 3 anos, Elias, ele chama, ou manda chamar o rei. E ele disse, aliás, o rei disse para ele, é você que está trazendo todas essas coisas ruins sobre o povo. É você, Elias. Elias disse, não sou eu, é você, rei. Com seus pecados, com seus ofertas, sacrifícios aos deuses falsos. Então, ele desafia o rei, os sacerdotes de Baal, e nós conhecemos a história, provavelmente. Ele manda os sacerdotes de Baal fazer um sacrifício, mas eles não podem colocar fogo. Ele disse, o Baal tem de mandar fogo lá do céu. E os sacerdotes dizem, está ótimo. E durante o dia todo eles ficam clamando e chamando, eles ficam se cortando, gritando,
Baal, Baal, responde-nos. Mas Baal não responde. E Elias, ele diz, grita mais alto. Talvez o seu Baal está dormindo. Ou talvez ele está descansando. Irmãos, que coragem este homem tinha. Ele sozinho, durante 600 sacerdotes de Baal, é um povo que estava seguindo esse Deus. Aí, depois ele diz, bom, agora é a minha vez. Seja gritar o dia todo, agora sou eu. E aí, Elias fez o altar, colocou o holocausto em cima, e ele disse, joga água. Muita água, pode jogar em cima. E ele jogou água, e a água estava lá, rodeando o altar. E Elias, simplesmente, ele disse, Senhor, prova agora que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que eu fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responda-me, Senhor, para que o povo saiba que tu és Deus. E Deus estás fazendo este povo de voltar para ti. Então, na Bíblia diz, o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Irmãos, qual manifestação do poder de Deus naquele momento. Qual manifestação do poder de Deus que Elias era o servo dele. E que Elias fez tudo segundo a ordem do Senhor. E quando o povo viu isto, eles gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois disto, a história manda que Elias pediu chuva, a chuva vem, e depois disto, Elias, ele se desanimou, e ele estava cansado. E quando ele recebeu a resposta, ou aliás, a ameaça da rainha, que ela ia matar ele até amanhã, ele entrou num colapso. Meus irmãos, você já experimentou isto? Um dia você estava tão poderoso em Deus, você desafiava todo mundo, e de repente depois a batalha ganhou. Você, eu, caímos num desânimo. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que depois de ter a vitória, nós temos de ficar em pé. Bom, Elias, ele fugiu. Ele andou bastante. Ele deixou o servo dele num canto e andou mais. E ele foi se deitar embaixo de uma árvore, dormindo. Disse, Senhor, pode me levar. Estou cansado. Não aguento mais. Tira a minha vida, Senhor. Irmãos, Deus não faz isto. Deus ouviu as palavras de Elias, que ele falou que era um desastre. Mas, diz a palavra em 1 Reis 19, 5,
Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Vai comer. Elias fez isto. E depois ele se deitou de novo e dormiu de novo. Não era suficiente para ser animado, para colocar novamente, receber novamente as forças que ele precisava. E novamente o Senhor mandou um anjo. E o anjo disse, para a segunda vez, tocou nele e disse: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Deus está dizendo: Elias, eu tenho algo ainda para você. Come, bebe, prepare-te, porque a sua vida não é um fiasco. A sua vida não é um desastre. Aqui não vai terminar, porque eu ainda tenho algo para você, algo maravilhoso. Irmãos, aí Elias, ele continua querendo a se lamentar. Ele disse: oh, Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho feito isto, agora eu sou o único ainda que estou vivo. Deus disse: engano, Elias, engano. Vai. Aí nós, encurtando um pouco a história, Elias viajou. Chegou num lugar onde ele tinha de estar. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar num caverna e ele vai se lamentar de novo. Ele quer passar lá à noite, dormindo, ainda com desânimo. E novamente, o Senhor, na graça dele, na misericórdia dele, chega perto dele e disse: o que está fazendo aqui, Elias? E novamente Elias, ele começa a reclamar: Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança, derrubou os teus altares, matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Aí ele falou tudo. Ele falou tudo. Senhor, aqui, ó. Irmãos, que bom que nós podemos falar tudo para Deus, não? Deus não disse para lançar sobre ele todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades. Elias fez isto. O que Elias precisava é um encontro pessoal de novo com Deus. E isto Deus estava promovendo. Deus estava organizando. É um encontro pessoalmente com Elias. Talvez nós também estamos precisando disto. Talvez estamos cansados de lutas, de dificuldades. Estamos desanimados, achando que nós estamos fracassados. Deus disse: não, eu tenho ainda algo para você fazer, e muita coisa mesmo. O que você precisa? Novamente uma visão de mim. Novamente você tem de fixar seus olhos em mim. E como que é bonito, irmãos. Como é lindo como Deus nos trata. Deus, ele começa a se manifestar para Elias.
1 Reis 19, 11 até 14, nós encontramos isto. Primeiro, ele coloca Elias num lugar. E depois vem um vento muito forte. E nós estamos achando talvez, este é o nosso Deus. Mas diz a palavra, Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto poderoso. Mas Deus não estava no terremoto. Depois vem um fogo tremendo. O fogo caiu do céu. Mas Deus não estava no fogo. Aí, depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Oh, meus irmãos, ouvir esta voz de Deus, não acusando, não condenando, não cobrando, mas uma voz que está interessado em você, em mim, dizendo, Elias, o que você está fazendo aqui? Meus irmãos, a voz calma e suave está falando conosco. Está perguntando sobre as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Está querendo ouvir aquilo que estamos incomodando. E quer dar-nos novas forças, novo ânimo, nova visão. Para quê? Para que nós podemos terminar a obra que Ele nos mandou fazer. Que Deus nos abençoe, que nós todos podemos ouvir esta voz e podemos terminar a nossa serviço, a nossa encomenda, as nossas obras que Deus de antemão preparou para nós fazer. Grande abraço, meus irmãos. Até o próximo.